do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente ainda mais. Hoje vamos falar sobre confissão e conclusão do passado. Vejamos o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja 6 pontos na Bíblia que eu separei para vocês. Primeiro ponto: esforçamos-nos para avançar, mas por estarmos presos, não conseguimos. O que pode nos prender? Se não conseguimos seguir em frente, é porque estamos presos às coisas que se encontram atrás no nosso passado, época em que vivíamos afastados de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Entretanto, não é algo que acontece automaticamente e instantaneamente. Após nos convertermos a Cristo, entramos em um processo de transformação. O que não está de acordo com a vontade de Deus é tratado e mudado em nossa vida. Assim, aqueles que se converteram a Cristo precisam olhar para o seu passado e concluí-lo. Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos da cidade de Jericó, é um grande exemplo disso. Sua história está registrada no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Veja o que está escrito lá. Entrando em Jericó, atravessaram Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ao receber Jesus em sua casa, ele se levantou e disse: Escuta, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Como muitos dos cobradores de impostos da época, Zaqueu era um homem corrupto e desonesto. Entretanto, ao se encontrar com Jesus, tomou a decisão de concluir o seu passado, restituindo além das contas as pessoas que haviam sido por ele prejudicadas. Além disso, já era um homem que havia se tornado rico indevidamente. Dispôs-se a dar metade dos seus bens aos pobres como forma de compensação e manifestação da bondade. Qual foi o pecado cometido por Zaqueu? Ele havia furtado e roubado diversas pessoas, causando-lhes grandes e muitos prejuízos. E em seu encontro com Jesus, dispôs-se a acertar as contas com cada uma delas, restituindo-lhes 4 vezes mais o que eles havia tomado. Se você, meu irmão, ofendeu ou prejudicou alguém durante a sua vida, há algo a ser concluído no seu passado. Para tanto, o que se tem de fazer é procurar essa pessoa e acertar as contas com ela. Por exemplo, se for uma ofensa, pedir perdão. Se for uma dívida, quitá-la ou renegociá-la. Se for um empréstimo, fazer a devolução. Enfim, concluir o que está em aberto para poder prosseguir em liberdade. Outro exemplo de conclusão do passado
está registrado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11 ao 20. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos os lenços e os aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Os versos 18 e 19 desse texto registram: Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Segundo ponto, o perdão. Jesus ensina sobre o perdão em uma de suas parábolas, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor até que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará do íntimo se não perdoardes cada um do seu irmão. Antes de contá-la, Pedro lhe fez uma pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? A resposta de Jesus foi não. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes.
Com essa resposta, Jesus disse a Pedro que o perdão não tem limites, devendo ser liberado quantas vezes fossem necessárias. E no final da parábola, o mestre ensina que aquele que não libera perdão aos seus ofensores está preso e atormentado. Não vive de acordo com o grande perdão que recebeu da parte de Deus, muito maior do que qualquer um que ele tenha de liberar. Quem tem mágoas no coração contra alguém tem algo a ser concluído no passado, e enquanto não o fizer, não conseguirá prosseguir em liberdade. Terceiro ponto, relacionamentos. O grande projeto de Deus para os seres humanos, quanto a relacionamentos afetivos, se chama casamento. Para o mundo pode ser uma instituição falida, mas para Deus é a base de uma sociedade bem construída. Vejamos o que está escrito sobre casamento no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Para a Bíblia Sagrada, o casamento se dá entre um homem e uma mulher, quando eles decidem deixar a provisão de seus pais e construir uma nova família. Nessa ocasião, entende-se que devam fazer um voto público que manifesta à sociedade esta decisão e constitua uma aliança entre eles. A partir disso, devem se unir completamente e ter uma vida em comum. Todo e qualquer relacionamento ou prática que esteja fora desse padrão pode ser considerado irregular ou impróprio e constituir um empecilho para que uma pessoa avance na vida cristã. Quarto ponto. A parte do perdão bíblico, quais são os relacionamentos ou práticas que podem ser considerados irregulares ou impróprios? Bom, de acordo à Bíblia Sagrada, registra-se em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Neste texto, há 3 palavras que apontam para os relacionamentos ou práticas pecaminosas: imoralidade sexual, adultério e homossexualidade. Imoralidade sexual é uma expressão que se refere a toda e qualquer prática sexual entre pessoas que não são casadas. Quando entre solteiros, é chamado especificamente de fornicação. Quando entre uma pessoa casada e outra que não é o seu cônjuge, chama-se adultério. Quanto à homossexualidade, apesar de a sociedade estar mudando a sua forma de pensar, de acordo com a Bíblia Sagrada, trata-se um pecado contra Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 27, está escrito: por isso Deus entregou
Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, contendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo fala que esse tipo de relacionamento é contra a essência da criação de Deus. A partir da nossa liberdade de expressão, de religião, podemos manifestar a nossa posição e crença sobre o assunto. Nesse ponto, vale dizer o seguinte, prestem bem atenção. Todo tipo de preconceito, discriminação e violência contra uma pessoa, por qualquer que seja a razão, é reprovável e condenável. O respeito deve vir de ambas as partes. Os direitos civis devem ser respeitados. Devemos falar dessa verdade poderosa a qual cremos e vivemos. A escolha é sempre pessoal. Desde o Jardim do Éden, o homem teve o livre arbítrio. Entretanto, a Bíblia Sagrada, ao discordar e condenar o homossexualismo, não está sendo necessariamente preconceituosa e discriminatória. Entenda uma coisa é rejeitar a prática, outra o praticante. Da mesma forma, não podemos ser discriminados por sermos cristãos, apesar de não concordarem com nossas práticas e crenças. Somos a favor da família, assim como Deus a criou. Abandono de vícios e práticas impróprias. A palavra vício por si mesma já se qualifica, não é algo bom, é o contrário de virtude. Vício é um hábito que se escraviza e destrói a vida de uma pessoa. Os mais comuns em nossa sociedade são os relacionados às chamadas drogas legais, maconha, cocaína, crack, etc. Além desses, há também o vício de jogos, comida, sexo, etc. Quinto ponto, o que a Bíblia tem a dizer sobre os vícios? Vejamos o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos, a raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Amém? Sexto ponto, mudando o vocabulário. Blasfêmias, insultos, palavras más, grosseiras, ofensas, mentiras e falsidades. Vejamos o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como seus feitos. Vejamos também o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouve. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E também está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também vejamos o que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 24. Nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graça. Vejamos o que está escrito também no Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova aos justos e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Escarnecer e ser sarcástico é ser zombador. Quando zombamos de alguém, indiretamente estamos dizendo que somos melhores do que tal pessoa. A raiz da zombaria é o orgulho. Vejamos o que está escrito em Levítico 19, versículo 16. Não andarás como mexeriqueiros entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Também vejamos o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Mexerico, ato de criar e divulgar boatos maledicentes sobre algo ou alguém ou alguma situação. Difamação é uma conversação que denigre a honra ou o bom nome de outra pessoa. É desacreditar, deteriorar a imagem do outro. Calúnia, acusação falsa e maliciosa feita com propósito de acusar dano. Queixas, protestos, lamentações. A queixa geralmente reflete derrota interior diante das situações que a vida nos apresenta. Veja o que está escrito em Romanos 8, 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Muito forte, né, meus irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, glórias ao teu nome santo. Entro em tua presença agora, Pai, para te agradecer por tudo que tens feito, está fazendo e irá fazer. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia.
Em nome do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para interceder pela minha vida e também pela vida de cada pessoa que me ouve agora. Que vossa divina luz incida sobre nós. Com vossas mãos, Paizinho, com as vossas mãos poderosas, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que todas as forças negativas que nos abatem e entristecem se desfaçam ao sopro das vossas bênçãos. Com o teu poder, destrua tudo aquilo que nos impede de recebermos as tuas bênçãos, Pai. Que nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropeçamos na caminhada da vida. Que possamos crer na tua palavra e em todos os ensinamentos pregados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Desperta em nós, Paizinho, o desejo de viver de forma a agradar a Ti, confessando os nossos pecados e praticando uma vida de santidade. Que possamos olhar para Ti e esquecer tudo o que se passou quando éramos velhas criaturas. Porque onde o Senhor, meu Jesus Cristo, chega, tudo muda, o novo acontece. Encha, Pai, o nosso coração de amor para perdoar quantas vezes forem necessárias. Que possamos não ter mágoas, Pai, não sermos murmuradores, que não sejamos queixosos, falsos, maliciosos, mentirosos, caluniadores, Pai. Que não sejamos mexeriqueiros, zombadores, difamadores, porque essas coisas, Paizinho, não te agradam. Abra a nossa visão espiritual, papai, para que possamos enxergar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nossos passos sejam dirigidos por vós, para não cometermos aquilo que não agrada a Ti, Paizinho. Sabemos que somente a Tua palavra nos vivifica, nos liberta, nos fortalece, nos salva, nos encoraja para prosseguirmos a nossa caminhada. Que nosso viver, nosso lar, nosso trabalho e tudo que nos pertence sejam por vós abençoados. Entrego, Paizinho, cada pessoa neste momento em vossas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar através da fé na Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Em nome de Jesus. Curta, compartilhe, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Que o Senhor os abençoe poderosamente. Um beijo, um abraço a cada um de vocês. Beijos.